Olá, tudo bem? Quero dar as boas-vindas a você que nos assiste nesse momento. Estamos iniciando o nosso estudo bíblico, esse estudo que seria feito na Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, IBB Riacho de Prata, aqui em Paulista, Pernambuco, mas devido a esta pandemia e seguindo as orientações do Ministério de Saúde, Secretaria de Saúde, autoridades e etc., nós, por esta razão, em vez de estarmos dia de domingo reunidos, aprendendo a palavra de Deus na escola dominical, vamos estar, através da internet, fazendo isso nesse momento. Tá ok? Sem me prolongar muito nessa introdução, né? Vamos começar estudando a Epístola de Tiago. Vou me basear nessa revista, essa revista que estaríamos utilizando na Escola Bíblica Dominical. Tiago, né? A fé em ação. Isso não quer dizer que me prendo exclusivamente nessa revista. Tenho o costume de consultar outros autores também. Ok, Tiago, o que podemos falar de Tiago, né, sobre Tiago? Nós sabemos que Tiago é uma epístola pequena que está, logicamente, no Novo Testamento, no finalzinho do Novo Testamento. Seria o livro, entre aspas, número 20 do Novo Testamento. Isso não quer dizer que ele tenha sido o 20º livro a ser escrito, né? Como também não quer dizer que Mateus foi o primeiro livro da Bíblia do Novo Testamento, no caso, a ser escrito, certo? A ordem que nós temos no Novo Testamento não segue a ordem cronológica. Mas isso a gente pode falar depois. Então temos essa epístola e com o nome, né, Epístola de Tiago, o seu primeiro versículo diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Geralmente, né, quando uma carta é escrita, vai existir ali uma apresentação do autor. E ele aqui se apresenta pelo nome de Tiago. Então, de início, nós identificamos quem foi que escreveu essa epístola. Alguém chamado Tiago. Isso é óbvio, não é verdade? Ok. Contudo, qual Tiago escreveu esta epístola? Se a gente for lá em Marcos, capítulo 3, e o versículo 13 até o 19, como se trata de escola bíblica ou de estudo bíblico, é necessário que a gente esteja visitando, indo nos textos bíblicos, né? Isso é interessante fazer. E o texto de Marcos, capítulo 3, versículo 13, diz: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele, no caso, para junto de Jesus. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, temos aqui o primeiro, a quem acrescentou o nome de Pedro; Tiago, certo? Filho de Zebedeu;
e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, dentre os discípulos que Jesus escolheu, nós temos 2 Tiagos. Um que é filho de Zebedeu e outro que é filho de Alfeu. O que diferencia um do outro no texto bíblico é que um é filho de Zebedeu e outro é filho de Alfeu. Pergunto, terá sido um desses que escreveu a epístola de Tiago? Voltando lá para a epístola de Tiago, a gente leu, que o escritor desta epístola se apresenta, mas se apresenta de forma que não diz exatamente quem é ele. Por exemplo, não encontramos aqui dizer Tiago, filho de Alfeu. Isso facilitaria muito identificarmos quem escreveu essa epístola. Tampouco diz Tiago, filho de Alfeu. Não é? Simplesmente diz Tiago. Então podemos deduzir até o momento que tanto pode haver sido Tiago, filho de Zebedeu, ou Tiago, filho de Alfeu, um destes 2 discípulos de Jesus. Ok. Contudo, nós não temos somente estes 2 Tiagos. Para piorar a situação, para complicar mais a nossa investigação aqui, a nossa tentativa de descobrir quem foi que escreveu esta epístola, não existe somente estes 2 Tiagos no Novo Testamento. Além destes 2 Tiagos, discípulos de Jesus, haviam outros com este mesmo nome. O historiador Antônio Pinheiro, ele nos informa 5 pessoas que tiveram este mesmo nome no Novo Testamento. E ele diz Tiago, filho de Zebedeu, que é o que nós já identificamos, irmão de João, discípulo, ambos discípulos de Jesus. Ele menciona Tiago, filho de Alfeu, que também já identificamos, que também foi discípulo de Jesus. E ele traz para a gente uma outra pessoa com o nome de Tiago, que seria interessante a gente ler 1 Coríntios, e a gente vai lá, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7, que diz, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Vamos ver também lá em Marcos, capítulo 6, e o versículo 3, que diz, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago? Ou seja, Jesus tinha um irmão chamado Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então nós, neste texto aqui, de Marcos capítulo 6, versículo 3,
descobrimos, não é, nessa nossa tentativa, nessa nossa investigação, que não existe somente dois Tiagos, filho de Zebedeu, filho de Alfeu, senão existe um outro Tiago, que inclusive era irmão de Jesus. Terá sido então este Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a epístola de Tiago, né? Então, Antônio Pinheiro, aqui no seu livro, Introdução ao Novo Testamento, traz para a gente essa terceira pessoa. Mas existe um quarto, chamado de Tiago, identificado como Tiago o Menor. E aí vamos ter que ir lá em Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15, versículo 40. Que diz: estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Temos aqui agora 4 Tiagos. Não é? O autor da revista, dessa lição, pastor José Humberto de Oliveira, ele traz para a gente 4 Tiagos, que são estes que nós vimos. Antônio Pinheiro, ele traz 5. Certo? Então nós temos aqui 4. Esse Tiago, identificado como Tiago Menor, filho de uma mulher chamada Maria. Não a mãe de Jesus, não Maria Madalena, uma outra Maria, ok? Então nós temos aqui 4 Tiagos. Vamos complicar mais para um quinto. E esse Tiago, nós encontramos ele lá em Lucas. Vamos ver o que diz. Lucas, capítulo 6, versículo 16. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Então nós temos um outro Tiago aqui, que é pai de um apóstolo chamado Judas, mas não Judas Iscariotes. Um outro discípulo chamado Judas, um outro apóstolo chamado Judas, que em outros textos nós encontramos como Tadeu. Ok? Então nós temos 5. E agora? Se na epístola de Tiago nós identificamos que esta epístola foi escrita por um Tiago, nós queremos saber agora, diante de 5 pessoas com o mesmo nome, queremos saber qual destes escreveu esta epístola. Não é? Estamos curiosos para saber qual destes escreveu esta epístola. Contudo, por que nós queremos saber? Pelo fato de que o autor desta epístola, ele somente diz que o seu nome é Tiago. Não diz Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, irmão de Jesus, Tiago, o menor, Tiago, o pai do apóstolo, Judas ou Tadeu. Não é? Ele não diz isso. Então nós temos esta complicação, não é? Não temos bem definido quem escreveu Tiago. Pois bem, o autor da revista ele vai dizer o seguinte sobre isso, tá certo?
como ele defende 4, apresenta 4 Tiagos, ele vai dizer, destes 4, apenas 2 poderiam ser o autor da epístola. Aí ele vai dizer, destes 4, 2 poderiam ser o autor desta epístola. Ele defende que Tiago, o filho de Zebedeu, e Tiago, irmão do Senhor. Ele tira de lado, certo? Ele tira de lado Tiago, filho de Alfeu. Ele tira de lado Tiago, o menor. Ele tira de lado Tiago, o pai de Judas. Ele deixa somente Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, irmão do Senhor. Contudo, ele continua, Herodes, Agripa I, fez o primeiro passar ao fio da espada. E neste episódio, o que é que aconteceu? O que é que tem a ver esse passar ao fio da espada? Acontece que essa violência vitimiza um destes Tiagos. Vamos ver o texto de Atos capítulo 12, e o versículo 2. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Certo? Quem é Tiago, irmão de João? Lemos lá em Marcos capítulo 3. O Tiago, irmão de João, é o Tiago que é filho de Zebedeu. Certo? O Tiago que é filho de Zebedeu. Então, este Tiago, filho de Zebedeu, ele foi morto violentamente no ano 44, aproximadamente, depois de Cristo. Portanto, podemos eliminar que este Tiago, filho de Zebedeu, tenha sido o autor da epístola de Tiago. Certo? Ele continua dizendo o seguinte, e a carta foi escrita numa data posterior ao ano 44 depois de Cristo. E esta é a razão pela qual eliminamos a autoria, eliminamos que Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, tenha sido o autor da epístola de Tiago. Para o autor desta revista, resta somente Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus. Ele diz, além disso, o autor da epístola não se identifica como um apóstolo. E realmente, ele não se identifica como um apóstolo. Ele se identifica como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não se identifica como um apóstolo. Como fazem Paulo e Pedro em suas cartas. Isto apoia a conclusão de que nenhum dos dois apóstolos, chamados Tiago, escreveu esta carta, como a gente disse inicialmente. Diante disto, resta-nos Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Ok? De certa forma, a revista que está nos trazendo está apontando que o autor desta epístola tenha sido Tiago, o irmão do Senhor Jesus. A gente vê que este Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele não teve uma participação, pelo menos direta, no ministério de Jesus. Vamos ver lá em João, capítulo 7. Vamos ver lá, João, capítulo 7. E é interessante que você também esteja acompanhando
os textos aqui lidos, né? João capítulo 7, o versículo 5, que diz: pois nem mesmo os seus irmãos, irmãos de quem? De Jesus, criam nele. Né? Então, o texto está falando, de certa forma, sobre a descrença, a incredulidade dos irmãos de Jesus. E aqui esse versículo, em especial, está dizendo que nem os irmãos de Jesus acreditavam realmente em Jesus. Podemos dizer, então, que durante o ministério de Jesus, os irmãos dele, inclusive Tiago, não tiveram participação, pelo menos direta, eu disse, né, no ministério de Jesus. Isso nos leva a acreditar, de certa forma, que se Tiago, irmão de Jesus, é o autor desta epístola, ele tenha tido uma experiência, não é? Ele tenha se convertido, vamos dizer assim, a mensagem do seu irmão Jesus, a mensagem do reino de Deus, em algum momento, né, posterior à morte e ressurreição de Jesus. Inclusive, nós vemos também que este Tiago, irmão de Jesus, ele tinha uma função importante na igreja em Jerusalém. Tá certo? Na igreja em Jerusalém. Então, é certo que ele teve em algum momento, posterior à morte e ressurreição de Jesus, um encontro, uma conversão, né? Talvez a ficha caiu de que o irmão dele teve um ministério importante divino para a salvação da humanidade. Vamos ver aqui o que é que Antônio Pinheiro ele fala a respeito disto. Né? Estamos nos encaminhando para o final desta introdução ao estudo da Epístola de Tiago, tá certo? O meu café já está morno, não está quente, está morno. Já esfria, né? Então veja só, eu vou traduzir aqui à medida que eu estarei lendo, estarei fazendo a tradução simultaneamente. O material está em espanhol. Ele vai dizer o seguinte: como o autor da carta mostra ter uma grande autoridade, e a gente vai se familiarizar, né, com o passar do tempo, com o passar dos capítulos deste episódio de estudos sobre esta epístola, se costuma destacar, sem mais, como possíveis autores aos Tiagos quase desconhecidos. Né? Então, de certa forma, Antônio Pinheiro está dizendo que, pelo fato de identificarmos que o Tiago que escreveu essa carta, ele tem uma certa autoridade, isso nos leva, de certa forma, a desclassificar, né? Talvez não seja essa palavra, mas podemos utilizá-la neste momento, ou eliminar aqueles Tiagos que não são tão conhecidos, né? Como o caso Tiago, pai do apóstolo Judas, o Tiago, o menor, tá certo? Agora vamos ver aqui o que é que ele fala sobre o Tiago, filho de Zebedeu. O Tiago, filho de Zebedeu, fica eliminado também porque ele morreu a fio de espada no ano 44, a mesma coisa que defende o autor da lição, da revista, certo? E por que a análise da carta, sobretudo uma controvérsia com a doutrina de Paulo sobre a justificação pela fé? Antônio Pinheiro, ele dizia, né, ele diz que pelo fato de haver essa controvérsia, né, esse pensamento tanto que distinto, diferente,
do que defende o apóstolo Paulo sobre a justificação por meio da fé, isso, de certa forma, nos leva a crer que a epístola de Tiago tenha sido escrita posteriormente às epístolas paulinas. Tá certo? As epístolas paulinas. E a datação, as datas aproximadas em que as epístolas paulinas foram produzidas, está entre os anos 50 e 67 depois de Cristo. Então isso nos leva a acreditar, de certa forma, que a epístola de Tiago tenha sido escrita depois dos anos 60. Né? Como alguns defendem que foi no ano 62, outros vão dizer anos 80, anos 90, então, em algum desse momento, né, depois dos anos 60. O que é que ele diz mais? Fica, pois, tão somente Tiago, o irmão do Senhor. Ou seja, resta, dentre todos aqueles Tiagos que falamos aqui inicialmente, fica apenas o Tiago, irmão de Jesus. Até aqui, de certa forma, este grande historiador espanhol, Antônio Pinheiro, está concordando com o autor ali da revista. Só que o seguinte, ele vai trazer para a gente também algumas complicações. Ele diz o seguinte: a imensa maioria dos especialistas opinam que não é possível atribuir a autoria da epístola de Tiago ao Tiago, irmão de Jesus. E agora? Se saímos eliminando todos os Tiagos e restou somente este Tiago, irmão de Jesus, e agora nos deparamos com esse texto, dizendo que alguns especialistas, alguns estudiosos dizem que não foi o irmão de Jesus, então, quem escreveu? Né? Quem escreveu? E esses expertos, especialistas, eles não acreditam que Tiago, irmão de Jesus, tenha sido o autor da epístola por algumas razões. Uma é a questão do estilo utilizado na língua, na escrita, no grego utilizado. Outra, pela questão da discussão sobre a doutrina paulina. Outra, pela questão de dificuldades que teve este escritor para ser admitido no cânon do Novo Testamento. Né? Então, ele apresenta algumas dificuldades para que se foi para negar, melhor dizendo, para negar a autoria a este Tiago, irmão de Jesus. Então, e agora? E aí, finalmente, ele vai dizer, né, esses estudiosos vão dizer que, possivelmente, a epístola de Tiago tenha sido escrita por um judeu convertido ao cristianismo, que tenha tido o nome de Tiago. Tá certo? Então, infelizmente, não temos definido sobre a autoria desta epístola, tão importante, mas tão pouco explorada no nosso meio. Né? Importante pelo fato de que alguns vão dizer que esta epístola ela é como se fosse um manual prático de religião. Um manual prático de religião.
Outros vão dizer que esta epístola é um guia prático para a vida e a conduta cristã. Um teólogo batista chamado Brodus Halley, ele diz que as falhas que Tiago estava tentando corrigir, ele observa que as falhas que Tiago estava tentando corrigir em seus leitores são correções que nós encontramos na epístola de Tiago. E alguns acreditam que tenha sido Tiago, irmão de Jesus, né? E outros vão dizer que foi algum judeu convertido ao cristianismo, pelas razões já ditas aqui neste vídeo. Então, eram e são tipicamente farisaicas. Desta forma, esta epístola é um convite a uma exortação para que os cristãos judeus lutem para ir além do judaísmo farisaico ou da fé inoperante. De certa forma, ele estava dizendo, não basta ser cristão. Não basta ser um judeu convertido ao cristianismo. Certo? Para a gente hoje não basta apenas ser crente, não basta apenas ser evangélico, não basta apenas dizer eu sou da igreja. Ok? Não basta somente isso. Ele fala sobre a fé inoperante. E o que é a fé inoperante para Tiago? É justamente o que ele vai dizer posteriormente, e vamos ter um estudo especial sobre isso, sobre a fé sem obra. Assim como creram em Jesus Cristo para a salvação, a partir daí deveriam viver como discípulos do Senhor e não apenas como fariseus melhorados. O vinho novo exige odres novos. Tá certo? Isto está bem claro para a gente. Quando o Tiago ele fala no seu primeiro versículo, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Quando ele fala sobre as 12 tribos, nós podemos imaginar que ele esteja direcionando esta carta às 12 tribos de Israel, mas não. Né? As 12 tribos está fazendo referência justamente ao povo de Deus. Né? Então ele escreve essa carta ao povo de Deus. Ok, este povo de Deus, aonde estava? Aí ele diz que se encontram na dispersão. Não vamos falar aqui de dispersão, porque requer um certo tempo e não temos tempo suficiente para isso. Mas podemos encurtar aqui e dizer que a igreja, em seu início, melhor dizendo, ela sofreu dispersão, assim como o povo de Israel sofreu dispersão lá no século VI a.C. A igreja ela sofre dispersão a partir do momento que ela começa a sofrer perseguição ali em Jerusalém e ela se sente obrigada a sair de Jerusalém. Alguns irmãos saem de Jerusalém e se espalham por outras regiões do mundo. Não é isso? Então, Tiago está direcionando esta carta a esse povo de Deus que estava se espalhando pelo mundo. Tiago está direcionando esta carta a este povo de Deus, a esta igreja que sofreu perseguição e por causa disso sai de Jerusalém e se espalha pelo mundo. Ok? Então, a epístola de Tiago é direcionada a esses irmãos, a essa igreja que não estavam mais em Jerusalém. Certo?
Ok, a carta seria a maneira possível de Tiago pastorear aquele rebanho disperso. A carta seria uma maneira possível de Tiago pastorear aquela igreja que não estava mais em Jerusalém, tendo em vista que Tiago foi alguém importante, um líder importante da igreja em Jerusalém. Então ele usa dessa ferramenta, dessa estratégia que ele tinha naquele momento, a carta, para alcançar com os seus ensinamentos aquela igreja, aquele povo de Deus que não estava mais em Jerusalém, estava espalhado pelo mundo. É basicamente o que a igreja está fazendo hoje, neste momento. Certo? É basicamente isso. Estamos, de certa forma, impossibilitados de ministrar e ser ministrados pela palavra de Deus dentro do templo, por conta da pandemia, né? E uma das formas de não sermos contagiados e contagiarmos outros é estarmos isolados, pelo menos neste momento. Então, tendo em vista que estamos nesta quarentena, neste isolamento, a igreja não pode se reunir no templo, a igreja ela tem se apresentado, que existe, que está presente na sociedade de outras formas. E uma destas formas que muitas igrejas e líderes têm adotado é justamente a transmissão de seus cultos, por exemplo, online, né? Está lançando estudos bíblicos, como estamos fazendo agora, pela internet, usando da internet, Facebook, Instagram, WhatsApp, o que seja, YouTube, para fazer com que o ensinamento da palavra de Deus possa alcançar aqueles que não podem chegar na igreja, no templo hoje, neste momento. Né? Então, de certa forma, fazendo aqui uma comparação, né? Tiago se utilizou da carta. A igreja hoje está se utilizando da internet para alcançar o povo de Deus, inclusive para alcançar pessoas não evangélicas, não é isso? Então, basicamente é isso que nós encontramos aqui na primeira lição, né? Como eu disse, eu não me prendo somente na lição, eu busco outros autores para, de certa forma, enriquecer o nosso estudo. Próxima semana nós continuamos. Peço que você nos siga, peço que você curta, tá certo? Peço que você nos acompanhe nos próximos encontros. Que Deus te abençoe, que o Brasil seja abençoado por Deus, que o mundo seja abençoado por Deus nesse momento tão difícil, nesse momento. Grande abraço.